É sério, é super importante falar de sistema reprodutor masculino, vai. Você fala disso, é horrível falar. Não, mas tem coisas interessantes de se falar, é sério. Não é quando eu comecei a estudar, eu também achei chato, mas depois que eu aprendi, ele é interessante. Não, ele é interessante a formação do sêmen, não é legal mesmo. Ele é só chato porque é muito órgão, né? Puta merda, pra que tanto? Se nem sofrer, não sofre. Meu, eles têm muito órgão, não é isso? Eles têm os órgãos primários que são as gônadas, que são os testículos, tá? Que são dois. Eles têm as glândulas acessórias e os ductos. Então, pode ter 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos, 2 vesículas, uma próstata, uma uretra com pelo. Meu filho tem um testículo só. Não tem problema. Não tem, né, professora? Não, se tiver um testículo só, ele só tem redução na produção de espermatozoide, tá bom? Porque são os 2 testículos que produzem espermatozoide, tá? Não, é sério, a gente brinca que é chato, mas ele é super importante a falar, porque quem produz espermatozoides são os testículos. Os testículos, eles têm a mesma função do que os ovários femininos, e a parte mais importante do sistema reprodutor masculino, do sistema genital, tá? Ele é guardado numa bolsa musculocutânea, localizada logo atrás do pênis. Os testículos têm a função de produzir e liberar os gametas, que são os espermatozoides, além da produção de testosterona, tá? O bebê, quando é menino, ele já começa a formação dos testículos lá na parede do abdômen, para depois, no primeiro mês de desenvolvimento, ele começar a descer com a bolsa escrotal, tá? Para aquela pedrinha que tem onde a gente guarda. A gente brinca tudo, mas por isso quando a gente leva o bebê menino no médico, a primeira coisa que ele põe a mão aonde? Num saquinho. Pra ver se já tá. Pra ver se o testículo desceu. E aí já... Quantos anos ele tem? Ainda não desceu? O do meu também não. A gente viu no ultrassom. Mas ele tá com 5 anos e ainda não desceu. Não, desce até 7. Só tem um, o outro não desceu? Ele não optou cirurgia? Ele vai esperar até quanto tempo? Porque normalmente a gente só pode esperar até os 7 anos, tá? Para esse testículo descer. Não, o dele já tá no caminho pra fazer a cirurgia. Pra poder descer? Pra poder descer. Ele não conseguiu descer sozinho, nem empurrando? Coitado, até porque dói, já vai fazer. Empurrando, não desceu? Tá. Então é assim, o testículo ele nasce na parede, ele nasce no abdômen do bebê, ele fica bem aqui mesmo, tá? Na parede abdominal. E a tendência dele é descer pra bolsinha escrotal lá, pro saquinho, vamos falar assim pra vocês entenderem. Então toda vez que a gente leva o bebê no pediatra, ele coloca a mão no saquinho pra saber se desceu. Se não descer até os 7 anos, ou se ele não conseguir descer dentro do consultório empurrando que dói, tá? O bebê tem que ir para a cirurgia. Eu vou explicar o porquê. A gente brincou que não era importante, mas é super importante sim, tá? Por quê? Quem produz o espermatozoide é o testículo. O testículo ele é para fora do corpo masculino por uma função importantíssima. Se ele fosse para dentro do corpo masculino, ele nunca produziria espermatozoide. Por isso que o saco, vou falar, né, que a bolsa escrotal, o testículo é para fora do corpo. Ele não pode ter a mesma temperatura do nosso corpo. Tem que ser mais frio. A temperatura do testículo é em torno de 34 graus, 2 a menos do que a nossa temperatura corpórea. Então, se ele não desce, ele mantém. Eu a temperatura. Os túbulos seminíferos, que é o local onde ocorre a espermatogênese, e a criança fica estéril. Por isso que tem que descer até os 7. Por que até os 7? Depois essa menina vai entrar na pré-adolescência, puberdade. Então não tem como descer depois, porque eu já vou ter lesionado. Por isso que o testículo é para fora do homem, tá? Porque é fisiológico. Aí a gente vai... Aqui todo mundo teve namorado, ou não teve, mas todo mundo pelo menos entende o que eu vou falar. Por isso que no inverno encolhe e no verão relaxa. No inverno encolhe por quê? Porque tá para fora, fica muito frio, não vai produzir espermatozoide. Ele encolhe, a musculatura do saco é o músculo dartos, tá? Ele faz a contração para trazer o testículo mais próximo da pelve, do quadril, para tentar chegar na temperatura de 34 graus. Só que quando é no verão, esse músculo dartos, ele relaxa para afastar mais, porque o corpo já é quente.
Se eu ficar muito perto, ficar muito quente, eu não tenho produção de Espermatozoide. Isso Caraca. é fisiológico. A gente brincou que não era importante, mas é super importante. Por quê? Porque vocês vão pegar mães que o testículo do menino não desceu, e vocês têm que falar, procura um médico, fala com o pediatra, tem que descer, porque isso é muito importante, porque a criança, ela pode ficar estéril pela não descida do testículo, tá bom? Então, vê aí, desceu mesmo que não desça o outro, o médico não vai fazer cirurgia, ele não vai ficar estéril, ele ainda tem, só que ele vai ter mais dificuldade, menos, né? Ele vai ter menos espermatozoides sendo produzidos, tá bom? A fimose, tá, já vou chegar aí. Quando eu falar do pênis, eu falo dessa parte, tá bom? Então, eles têm 200 a 300 lóbulos recobertos internamente. Aí, tudo que eu falei tá aqui, tá bom? Cada testículo possui uma rede de microtúbulos chamadas de túbulos seminíferos, onde ocorre a espermatogênese. Espermatogênese e produção de espermatozoide, função de FSH e LH, tá bom? Dentro dos túbulos, ainda existem as células de Leydig, que tem a função de produzir testosterona. Então, é o testículo do homem que produz o hormônio testosterona e o espermatozoide. A mesma coisa os nossos óvulos. Amadurece o óvulo e produz progesterona e estrogênio. Então, ele é super importante, tá? Aí aqui eu coloquei que tem que ficar com a pele frouxa para manter, desempenhar, manter a temperatura de água a 34 graus, tá bom? Então, é aqui dentro. Então, ó, eu tenho os lóbulos espermáticos e aqui nesses lóbulos eu vou ter os túbulos seminíferos aonde produz o quê? Os espermatozoides.